A paz do Senhor, eu sou o Daniel Lopes, estou aqui com o pastor Júlio e esse é o programa Desvendando Original. Hoje a gente traz um tema que é um assunto muito comum, muito falado hoje nas igrejas, mas não é um assunto que é muito aprofundado, que é a questão da graça e do poder. Hoje todo mundo quer poder, quer unção, mas o grande problema que existe é o seguinte: fazer o que com esse poder que Jesus está dando? Poder para quê? Poder para eu me destacar, para eu conquistar algum cargo na igreja, poder para eu ficar bem visto na comunidade? Ou será que esse poder vem junto com ele uma responsabilidade e vem uma pressão também? É claro que vem. Então o texto que a gente tira como referência no programa de hoje é Atos 6:8, que vai falar sobre Estevão, que foi o primeiro mártir, O texto diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí o que é interessante, já jogando aí, a Bíblia nunca usa nome de uma maneira assim aleatória. Todo nome na Bíblia tem um fundamento. É claro que quando Deus muda o caráter de alguém, ele muda o nome também. Isso fica evidente na história de Abrão, que se torna Abraão. Abrão significa um antepassado famoso, Abraão já é o pai de uma nação. E aí Sarai também vira Sara, Oséias vira Josué e por aí vai. Então nessa história, quando a Bíblia faz questão de falar sobre Estevão, que ele fazia através dessa graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais, então não é qualquer pessoa, é o Estevão. Então aí eu comecei a parar para analisar essa questão desse nome, Quem é esse cara que recebeu essa unção aí? Esse nome Estevão vem do grego Stefanos, ou Stefanos, que significa, o significado normal, uma coroa. Mas pode ser uma guirlanda, pode ser algo que está sobre a cabeça, Então a primeira coisa que a gente vê aí, Júlio, é que essa graça e esse poder é uma capacitação do alto, Não adianta você, vou querer graça e poder porque eu sou muito bom, porque eu sou muito capacitado, eu estudei a Bíblia toda e glória seja dada a mim. Não, pelo contrário. Quem quiser se exaltar tem que ser humilhado, Então a primeira coisa que a gente vê é que o Estevão possuía graça e poder na sua vida e manifestava esses sinais porque era um cara que estava submetido a uma unção divina, Acho interessante esse ponto da capacitação que vem do alto, porque Estevão foi o primeiro não apóstolo, primeiro leigo, digamos assim, a manifestar sinais e prodígios como os apóstolos manifestavam. Ou seja, aquele revestimento de poder que estava sobre a vida dos apóstolos e que fazia com que eles exercessem o ministério com tanta autoridade e manifestassem sinais e prodígios, ele também chegou até a vida de Estevão. E fora desse círculo apostólico, porque Estevão foi consagrado um diácono, primeira leva dos diáconos, ele foi o primeiro a andar nessa mesma unção e a manifestar esse mesmo tipo de ação ungida pelo poder do Espírito Santo. Então a gente percebe aqui que há uma caracterização muito interessante para o ministério leigo. Isso fala muito conosco hoje, porque essa mesma cobertura, essa mesma unção de autoridade e poder, ela escorre dos apóstolos, atingindo os leigos, e essa mesma autoridade pode e deve ser exercida no ministério em relação a todas as pessoas que andem nessa doutrina apostólica e que se consagrem para receber essa unção, esse poder de Deus. Eu achei muito interessante isso que você falou, porque você olha assim, Estevão, um diácono levantado para trabalhar com viúvas, Aí você, a princípio, você nem imaginar esse cara fazendo milagres e prodígios e grandes sinais. Então você vê que qualquer serviço na igreja, Deus está capacitando, Deus está olhando e Deus está querendo encher de poder e de unção. Então às vezes tem alguém na igreja que pensa também, mas eu faço um serviço tão irrisório aqui na igreja, ninguém dá valor. O Estevão era um tipo de cara desse. Era um diácono que podia estar fazendo um serviço que as pessoas olhavam, mas esse serviço aí é um serviço menor comparado com outras coisas que são feitas na igreja. Mas nem por isso ele deixou de se destacar, Foi um homem que estava se humilhando, que estava subordinado a
essa autoridade, de repente se destaca como um grande expoente ali, né, do evangelho e paga um alto preço por isso, né? Essa que é Sem dúvida. uma questão importante também. Então, uma coisa interessante, Daniel, é que o serviço, ele traz intimidade. É verdade. Porque o serviço no reino de Deus é o serviço na casa de Deus. E quando você serve na casa de alguém, você tem a possibilidade de aquele serviço fazer com que você tenha intimidade com o dono da casa. É verdade. E à medida que você vai tendo e criando intimidade com o dono da casa, à medida que o dono da casa olha para você, enxerga em você um servo fiel, um servo confiável, você vai progredindo nos cômodos da casa. Isso. Como José lá na casa de Potifar, né? Justamente. Você começa a adentrar nos ambientes mais íntimos do dono da casa. E a vida do dono da casa, ela passa a ser conhecida por você, e o dono da casa, ele começa a ter uma confiança em compartilhar com você realmente a sua intimidade. Então, no serviço a Deus acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Então, todo ministério, o mais simples que possa parecer, na verdade, qual o propósito de Deus embutido naquilo ali? É provar a sua fidelidade e a sua confiabilidade. E na medida que você é confiável, o dono da casa, ele vai te chamando espiritualmente a participar da sua intimidade, a compartilhar a sua vida. E isso é um derramamento de poder e de capacitação para o ministério. E a gente vê isso na vida de Estevão, que Estevão realmente ele foi chamado para servir as mesas, mas o servir as mesas, na verdade, o colocava num ambiente de intimidade tanto quanto colocou os apóstolos. Um ambiente de intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus gerava capacitação de poder, de graça, de unção de Deus. Pô, isso aí que é muito interessante que você falou. Porque Jesus chega a um ponto da caminhada dele que ele fala: não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que acontece dentro da casa do seu Senhor, mas vos chamo de amigos, né? Porque eu estou anunciando as coisas que tem na minha casa. Então o que é interessante é isso, né? Você vê desde o alto escalão lá do cristianismo ali, dos 12 que foram chamados, até o diácono, eles tendo acesso a essa grande missão de conquista, né, do reino, da implantação do reino de Deus. Então que isso é interessantíssimo, né? Como é que a gente começa ali, como Paulo fala, né, na infância, na fé, né, se alimentando, como Paulo fala, quando era criança, eu comia alimentos de criança, né, via o mundo como criança, e agora que eu sou maduro, eu vejo o mundo como um adulto, né, me alimento com alimentos mais sólidos. Então isso que é interessante, que todas, como você falou, todas as pessoas têm esse acesso, né? E aí você descobre, seguindo também o que o apóstolo Rina está ensinando no curso de líderes, você descobre a sua identidade, né? Quando você encontra com Deus, você fala assim, pô, agora eu vou conhecer quem Deus é. Mas na hora que você conhece quem Deus é, você conhece quem você é, né? Porque você descobre para que você é feito, o que você está fazendo aqui na Terra, né? Qual é a tua missão. Então Estevão descobriu a missão dele, né? Ele se humilhou e Deus trouxe ele, como você disse, para dentro, ali na intimidade, depois mandou para fora, né? Isso que é legal, né? Do chamar, capacitar para enviar, né? E o apóstolo é esse, né? Que é o enviado. E o Estevão, apesar de não ter esse título apostólico, ele também foi enviado, né? E deu um testemunho que foi um antes e depois ali no Novo Testamento, né? Porque depois do martírio ali de Estevão, e depois no próximo bloco a gente vai falar mais sobre isso, o evangelho começa a explodir no meio dos gentios, né? Porque o grande apóstolo dos gentios estava presente naquela cena do discurso de Estevão e do apedrejamento. Então você vê que aquela palavra que Estevão entregou ali estava com tanta graça, com tanto poder, que foi como uma flecha no coração de Paulo. E Paulo foi fisgado pelo evangelho ali. Então essa tocha aí da unção, da graça e do poder, Paulo não percebeu, mas a tocha saiu da mão de Estevão ali e passou para a mão de Paulo. E aí Paulo depois fez esse estrago no inferno, como a gente conhece, né? Foi esse homem que arrombou as portas. Arrombou as portas, evangelizou metade do mundo conhecido naquela época. Pessoal, no próximo bloco aí a gente volta ainda com essa história da graça e do poder e da vida do Estevão. Voltamos então com o segundo bloco do programa Desvendando o Original de hoje. E a gente está falando sobre graça e poder e tomando como referência a história do Estevão, né, que foi esse primeiro mártir. O interessante é que esse nome Estevão, né, que é Stefanos no grego,
tem essa ideia também de uma guirlanda que era usada em 2 casos, né? Esse tipo de guirlanda. Uma guirlanda usada por pessoas da realeza, né? A família real, que usava aquele tipo de guirlanda. Ou então atletas, né? Que ganhavam algum tipo de competição e eram laureados com esse tipo de guirlanda ali. Então, o interessante é que Estevão também, ele conquista essa graça e esse poder também por seu esforço como um atleta, né? Como Paulo fala, né? Batalhei o bom combate, né? Vou como um atleta ou como pugilista, né? Ele fala como boxeador, não dou socos ao vento. Então, Paulo também vai usar muito essa referência com os esportes, né? Porque Paulo foi formado ali aos pés de Gamaliel, e a probabilidade dele ter frequentado um ginásio, né? Que apesar de, nesse contexto da época de Estevão, já ser domínio do Império Romano, a formação cultural toda ainda era na forma de ginásios e o cerne era uma formação grega, né? Então, no ginásio você estudava retórica, estudava, né, todo tipo de parte de conteúdo filosófico e cultural, mas você tinha também a parte atlética, né? Tanto que a palavra ginásio vem de gimnos no grego, que é nu, né, pelado, porque eles se exercitavam nus, né, sem roupa. Então, Paulo conhecia muito bem esses esportes da época, né? Então, o Estevão, ele tem essa guirlanda como uma guirlanda de um atleta mesmo, né? De um atleta que se dedicou, se aplicou e conquistou algo de Deus, né? Então, Jesus fala, batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis. Estevão buscou, bateu, correu atrás, se dedicou, fez jejum, oração, se consagrou. E aí que ele recebe essa graça e o poder. O problema é que hoje, as pessoas chegam na igreja, né, conhecem Jesus ali, já quer receber unção para destruir o inferno. Primeiro tem um processo de maturação, né? O atleta não chega do nada e ganha uma competição, né? Existe um treinamento que geralmente leva a vida toda, né? E existe uma dedicação tremenda, existe o apoio dos patrocinadores. Então é uma diferença hoje, né, Júlio? Hoje a gente vê assim uma oferta muito fácil, né, de graça e poder, mas que na verdade é algo que exige uma dedicação que é semelhante a de um atleta, né? Sem dúvida. E fazendo 2 links com o que você está falando, acerca dessa dedicação e acerca do significado do nome, Stefanos, que provém do verbo grego stefo, que significa cobrir ou encampar. Isso. É importante nós compreendermos, em cima do que você falou, sobre rejeitarmos essa oferta rápida, que o Evangelho não é uma oferta rápida. É importante, fazendo esse link com o nome, com o significado do nome de Estevão, nós entendemos que quando nós chegamos a Jesus, nós precisamos cobrir ou encampar uma série de coisas que nós carregamos conosco ao longo de nossas vidas. É verdade. Nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos pecados, a nossa velha natureza, a natureza ali influenciada pelo pecado de Adão. Essas coisas precisam ser cobertas, encampadas, né? Ou seja, elas precisam ser anuladas ao longo de um processo de santificação, onde nós damos uma abertura para o Espírito Santo, para que nós possamos realmente andar nessa mesma autoridade, essa vida com Deus que Estevão andava. Ou seja, isso é um processo. E esse processo nasce da onde? Da metanoia, do arrependimento. Isso. Ou seja, da consciência que surge através do contraste entre a palavra e o nosso ser, esse choque que nos leva a entender que nós precisamos encobrir, encampar essa natureza nossa, que precisa dar espaço para que a nova natureza nasça. Eu vejo um contraste muito grande aqui entre Stefanos, entre Estevão e Acã. Porque Acã foi o cara que teve a possibilidade de encobrir a sua velha natureza, mas ele resolveu encobrir o seu pecado. É verdade. Ele resolveu esconder, cobrir a capa babilônica que ele achou em Jericó. A maldição. E ele escondeu aquilo debaixo da sua tenda. Debaixo da sua tenda. E quando nós nos encontramos com Jesus, né, nós temos que fazer o caminho inverso de Acã, ou seja, tirar debaixo das nossas tendas, né, a capa babilônica, aquilo que nós encobrimos, aquilo que os nossos olhos contemplaram no mundo e que nós escondemos de todos. Isso é tão escondido que eu faço a suposição de que até
os membros da família de Acã não sabiam que a capa babilônica estava debaixo da sua própria tenda. De tão secreto, né, que é. Mas Estevão, através do serviço humilde, que ele foi chamado para servir mesas, ele encobriu a sua natureza egoísta, e encobrindo a sua natureza egoísta, ele entrou na vida atlética com Cristo, o que possibilita que ele receba a guirlanda do vencedor em Cristo. Com certeza. O legal é que o próprio Paulo, ele fala isso, né, que lá em Filipenses, Jesus, sendo Deus, não usurpou assumir a forma de Deus, né? Antes ele se esvaziou e assume a forma de servo, né? Então você vê que ele se humilhou tanto que aí ele foi revestido de graça e poder de uma tal maneira que ele conseguiu saquear de verdade o inferno. Então o que é interessante é isso, que o Estevão, você falou de encobrir, eu lembrei da Maria, né? Quando vem o anjo e fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Né? Então ela aceita aquele chamado, aí o Espírito Santo envolve ela e ela gera Jesus, né? E na verdade é isso que aconteceu com Estevão e que acontece com todos os cristãos, né? Que se dispõem a batalhar o bom combate, como Paulo fala. Você se reveste, né, dessa capa, e aí o que acontece? Depois que você se libera de tudo isso que te impede de servir a Deus, você é um canal para Jesus nascer também dentro de você, né? E aí acontece que Jesus falou para a mulher samaritana, se você beber dessa água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede, porque você não vai mais ter sede, porque você vai ser uma fonte de água, porque do teu interior vão fluir rios que jorram para a vida eterna, né? Então foi isso que aconteceu com Estevão. Quando Estevão abriu a boca, começou a fluir rio que jogar para a vida eterna, ele começa a fazer aquele discurso maravilhoso. E aí o que acontece? Tinham muitas pessoas ali que tinham essas capas babilônicas escondidas e elas preferiram continuar com as capas do que deixar a capa e servir a Deus. Então, em vez de surgir a metanoia, que é o arrependimento, surgiu a eris, que é a discórdia, surgiu a raiva, a indignação, e eles, em vez de agradecer o Estevão por aquele discurso maravilhoso, começaram a conspirar a morte do Estevão, né? Então essa é a consequência de alguém que se dispõe também a servir a Deus. A gente vai ser odiado, né? Então a gente vê, você quer graça? Você quer poder? Tudo bem, busque de Deus a graça e poder e não enterre o talento, multiplique seus talentos. Mas também tem que estar preparado para ser odiado. Porque Jesus falou, não vos admireis se o mundo vos odiar, porque antes de odiar a vós, odiou a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. Então o que é interessante a gente entender é essa responsabilidade que vem com a graça e com o poder e esse ódio que gera no mundo, né? Às vezes você está falando palavras assim amenas, palavras boas e a pessoa está com ódio de você, como se você fosse um assassino, né? Um marginal. Então a gente tem que esclarecer as pessoas sobre isso hoje. Busque a graça, busque o poder, busque a unção, mas esteja preparado para a pedrada. Sem sombra de dúvida. Né? Mas uma coisa interessante, dentro desse contexto de desvendar o original, é que diz o texto lá em Atos 6,8, que Estevão cheio de graça e poder. E graça, no original, caris, que significa estar bem, estar feliz. Isso. No meio dessas conflito, situações que são geradas por alguém que realmente busca servir ao Senhor com excelência, né, e com integridade de coração, é importante frisar que o sujeito ele fica bem consigo mesmo. Você falou sobre identidade no bloco passado, essa questão de você servir ao Senhor, existe um paradoxo, porque no serviço humilde, né, que o mundo não valoriza, você entende quem você é, porque o serviço humilde te aproxima do Criador, e você, ao se aproximar do Criador, o Criador revela a tua identidade e você se sente bem no mundo. Você descobre quem você é. Aquela crise, ou as crises existenciais que às vezes nós nos sentimos fadados a carregar conosco, elas são realmente afastadas pelo fato de nós termos essa graça, essa caris, nos sentirmos bem por termos achado o nosso lugar realmente no plano de Deus e no coração de Deus. Com certeza. E o Estevão, você vê que ele morre, ele é apedrejado tão feliz, porque ele, no meio das pedradas, ele olha para o céu e vê o Filho de Deus, que é Cristo, se levantar do seu trono e falar, pode vir, meu filho. Então ele se alegrou e ainda falou assim, ó, não lhes impute esse pecado, né? Em vez de falar, vocês são desgraçados, quero mais que vocês morram e vão para o inferno. Não, Senhor, não lhes impute esse pecado. Próximo bloco a gente volta com essa ideia aí.
Voltamos então com o nosso terceiro e último bloco do programa Desvendando o Original de hoje, né, que a gente está falando sobre Estevão e a graça e o poder, né, como é que você consegue essa graça, quais são as responsabilidades que vêm com essa graça e com esse poder e quais são os desafios que você vai enfrentar por causa disso, né, porque se olhar a vida de Estevão e dos apóstolos foi uma vida muito dura, né, todos eles foram martirizados, a não ser o João, né, porque aprove o Senhor deixar o João ali na ilha de Patmos para receber a revelação lá do Apocalipse. Então, Júlio, o interessante é que a gente vê, né, a questão da graça, a Bíblia fala assim, né, Paulo também, Efésios, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e também não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Então, a questão fundamental para você receber a graça e depois o poder, que parece que existe essa sequência, né? Primeiro vem a graça e você é salvo, pela fé, que é um dom que Deus te deu, não é algo que eu tenho muita fé. Se você tem muita fé, dá glória a Deus, que a fé é um dom de Deus, né? Então a pessoa recebeu esse dom, teve a fé, pela graça foi salvo. E aí Deus começa a explicar para a pessoa para que ela existe, explicar o que é o novo nascimento. E aí começa a construir essa nova identidade desse novo nascimento e preparar essa pessoa como uma ferramenta no corpo, né? O interessante é a gente entender isso, que o corpo ele é formado por várias partes, vários membros, cada um tem a sua função, né? E Estevão, então, o que acontece? Passa pelo processo da salvação, começa a entender a sua função no reino de Deus, e aí Deus começa a capacitá-lo para ele exercer essa função para a qual ele foi levantado. O problema é que hoje as pessoas querem poder, mas sem perguntar antes para Deus o que eu vou fazer com esse poder, ou sem ter consciência nenhuma do para que esse poder. Aí o perigo é a pessoa cair naquela questão de enterrar o talento, né? Porque você recebe o talento e não sabe o que fazer, fica com medo, né? Às vezes o medo é um problema sério. Quando Jesus fala na parábola dos talentos, ele diz o seguinte, que aquele servo que recebeu um talento só enterrou o talento. Quando o Senhor retornou, ele falou, e aí, multiplicou o talento? Ele falou, não, eu fiquei com medo, porque eu sabia que você era um Senhor muito severo e rigoroso. Então eu enterrei o meu talento para não perder esse talento aqui, pelo menos eu estou te devolvendo. Aí Jesus fala, pô, se o servo infiel antes tivesse colocado esse talento no banco, né, para dar juros, porque você enterrou o seu talento, seja lançado às trevas exteriores, onde a planta e ranger de dente. Então é uma questão complicada, né, porque receber esse poder de Deus é um privilégio tremendo. Você não pode chegar, hoje eu não estou afim mais de servir a ti não, Senhor. Receber esse poder aqui, deixa para lá. Problema sério, porque quando você recebe a graça, quando você recebe o poder, você vira um alvo do inferno. Não é verdade? O problema é que a gente vê, você que tem mais isso no dia a dia do que eu como pastor, você vê como é que muitas pessoas recebem graça, recebem poder e vão assim, crescendo em Deus e de repente tem uma queda, né? Porque se decepciona, porque não estava preparado para a afronta, né? Então o interessante é isso, Estevão se deparou diante de uma situação de morte. E ele não falou, não, tudo bem, eu vou parar de pregar, não precisa me matar não joga pedra não. Tudo bem, eu paro de pregar o evangelho. Ele estava preparado para aquela situação, que sabia que falar a verdade ia levá-lo à morte. E ele foi à morte tranquilo, porque Jesus falou, aquele que morrer comigo, ainda que morra, viverá. Não é verdade? Sem dúvida. E poder, que é a palavra do Names, né? Uhum. Tá ligada a Dunamai, que significa ser possível. Isso é então legal. A ideia de poder no reino não é a ideia de poder que nós temos no mundo secular. Na capacidade humana. Porque no mundo secular é aquela capacidade extraordinária que o homem tem de realizar grandes feitos que possam deixar marcado o nome da pessoa na história de uma comunidade ou na história do seu tempo. Ou seja, é o soerguimento de impérios e de grandes obras pessoais. Mas no reino de Deus, o poder do Names, do Namai, é ser possível realizar algo que edifique o reino de Deus, mesmo que isso pareça uma impossibilidade humana. Ou seja, a capacitação, o poder que Deus realmente dá ao homem é a capacidade de o homem tornar possível no seu tempo algo que para ele seria impossível, mas que vai realmente na sua geração e no seu tempo manifestar o reino de Deus. Ou seja, é uma possibilidade extraordinária de erguer o reino de Deus
dentro do tempo e através da vida de alguém. É uma possibilidade que o homem realmente recebe poder e diz assim, agora eu vou fazer o que eu posso, a minha oração vai realizar tudo o que eu quiser, todas as minhas vontades vão acontecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. É ser possível realizar a vontade de Deus, mesmo que todo o contexto, todo o cenário seja de total impossibilidade. Qual era a vontade de Deus na vida de Estevão? É que Estevão realmente fosse um mártir e que o seu martírio impactasse toda uma geração de judeus e de gentios na cidade de Jerusalém naquele tempo. Isso, se o Estevão não recebesse uma capacitação do Senhor, seria impossível, porque ordinariamente Estevão não poderia estar ali discursando para o Sinédrio. Ordinariamente as pessoas não dariam, pessoas que deram atenção a Estevão não teriam dado atenção a Estevão. Ou seja, algo que era impossível foi possível porque Estevão recebeu uma capacitação, uma sabedoria, uma unção para discursar no Sinédrio com aquela autoridade e com aquela sabedoria. Aquele discurso impactou os corações e a atitude de Estevão, que seria uma atitude impensada na hora do apedrejamento, porque naquele momento, naturalmente, Estevão clamaria pelo fim do apedrejamento, se amedrontaria sobremaneira, mas naquele momento ele foi tomado por uma ousadia, por uma fé incomum, e isso é poder de Deus que torna possível aquilo que não era possível, para a manifestação da glória de Deus e para que uma pedra viva venha a ser colocada na edificação do edifício, realmente do reino de Deus, na igreja. Então o poder é para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus, mesmo no contexto da nossa impossibilidade humana. Então não tem nada a ver com o poder de nós edificarmos o nosso império pessoal, que é a ideia propagada no mundo, né? Isso, a gente vê essa teologia da prosperidade, né? Que parece que é um poder assim para você botar seu nome lá no céu, né? Você criar um império pessoal, né? Conseguir bens materiais e por aí vai. Mas o que é interessante, eu estava meditando aqui enquanto você falava, Jesus falou que a semente ela só pode frutificar quando ela morre, né? Então muita gente olhou e falou assim, coitado do Estevão, aí, pregou e morreu apedrejado, pobre coitado. Na verdade não, assim como Jesus quando morreu aí, que ele arrebentou com o inferno, né? Quando as cadeias foram quebradas, ele ressuscita e leva cativo o cativeiro. Com Estevão também você vê o efeito, né, dessa morte de Estevão. Que ele morre ali como uma semente que morre, e a palavra semente, né, no grego é semeion, é a mesma palavra de sinal, né? Fala sinais e prodígios. Esses sinais acompanham os que creem. Semeion, que dá origem a semente, né? Vê que o sinal é uma semente. Então esses sinais e esse grande sinal da morte dele explode como uma semente ali. Aí você pensa, poxa, mas ninguém aceitou Jesus naquele dia ali, ninguém se converteu. Na verdade, foi o início de uma conversão, como eu falei, de Paulo. Então você vê, diante daquela multidão toda que rejeitou a palavra e assassinou Estevão, uma pessoa só que se converteu foi suficiente para fazer um estrago muito maior no inferno do que a morte do Estevão. Então a morte do Estevão abriu margem para uma bênção grandiosíssima. Aí você pensa o seguinte, outra pessoa podia morrer e falar, poxa, não adiantou nada que eu estou sendo apedrejado, estou morrendo, aí ninguém se converteu. Mas ele tinha fé, ele sabia que aquilo ali não era em vão. Então a semente foi plantada lá no coração de Paulo. Paulo consente ali com a morte de Estevão, pega a capa dele, né? Mas logo depois, Paulo está indo lá no caminho de Damasco e aí vem o chamado, né? A consequência, você vê a reverberação desse testemunho de Estevão, e a palavra testemunha e mártir no grego é a mesma coisa, né? Que é mártir. Mártir é aquele que dá o testemunho, ou o mártir, aquele que morre pela causa. Então você vê que ele foi uma testemunha tão fiel, o Estevão, que logo em seguida essa semente sai de Estevão, vai para o coração de Paulo, e de repente ela explode um dia no coração do Paulo, quando Deus joga ele do cavalo e a voz fala, né? Paulo, por que tu me persegues? Aí ele entendendo que não era uma voz humana, aquilo que era um poder diferente, não era uma voz que não tinha amplificador naquela época, né? Imagina aquela voz amplificada e falar, não tem como ter um poder de vocal desse sem ser divino. Então ele fala, meu Deus, quem és tu que fala comigo? Eu sou Jesus, é quem tu persegues. Aí ele fala a coisa que todos nós deveríamos falar para Deus todo dia. Senhor, o que queres que eu faça? Aí Paulo descobre a identidade. Aí Deus fala, vai até a casa tal,
porque lá você vai ser informado sobre o que você deve fazer. Então a gente termina esse programa aqui explicando para vocês o seguinte, para nós mesmos, porque isso é edificação para a gente. Encontrar com Deus é isso. Uma vez te perguntarem para você aí, o que você poderia falar quando você encontrasse com Deus? Só fala isso. Senhor, o que queres que eu faça? Quando Ele falar para você o que você deve fazer, você vai ser feliz, vai ser próspero, vai ser alegre, vai ter uma família abençoada. E ainda que você morra, você vai estar lá em cima com Jesus te recebendo de braços abertos, como foi no caso de Estevão. Não é verdade, Júlio? Isso aí. Pessoal, então a gente deixa um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Falou? A gente vai desenferrujando, a gente tá um tempo sem gravar. Não dá não? O cartão 16. Esse foram 10. Já incorporou 10, né? Gostou, Guido? O Guido foi atacado um pouquinho ali, né? Eu vi. O Guido tem neura com os bichos. O bicho ataca tudo ele ali.